aí, mulherada, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso. E hoje, abre as câmeras. Cauane deu uma revitalizada, um up, fez um crossfit. Ela não falou na última vez que ela tava mudando, tomando limão? Olha aí. Que deu água com limão. Você está muito diferente, tá dando pra notar a diferença. A diferença tá mais forte, sabe? Não sei. Mais saudável, né? Tá diferente. Parabéns, que sucesso. O que uma água com limão não faz, né? Olha, Brasil. Impressionante, gente. Bem-vinda! Essa é a Roberta, minhas amigas. Estou muito feliz de estar aqui. E imagina, eu sempre assisto todos os nossos. A Roberta assiste. Eu sou ali, ó, fã de carteirinha de vocês. E agora eu tô aqui. Olha só! É isso que acontece com todos os fãs de carteirinha do Pod Nosso. Um dia você estará aqui. Não perca a esperança, ó. Vai ali, fica firme. É isso aí. Muito bom, gente. A Roberta, ela é uma amiga nossa, né? De muitos anos. Minha mesmo, meu Deus. Eu conheci, você tava namorando com o Lipão. Olha isso. Você nem era casada ainda. No. Meu, muito tempo, muito né? tempo. Testemunho ocular. Tempo, é muito. 2007. É? Quando eu fui pra Siloé. Sim, porque 2007 foi quando a gente começou a namorar. Né? E aí cuidou dos meus pequenos. Cuidei do Era Joshua, a Roberta que eu deixava os meus pequenos. Eu achei que era com a Helena. Era com a Roberta. Mas Mas no a caso da Helena mesma morava casa. aqui comigo. Tá. Achei que era... A Helena é a filha da Roberta, né? E a gente tem várias fotos com eles. Jantando e eu pensando, gente, olha. Levava eu sei no lá cinema, onde. Levava no cinema, dormiam lá em casa, botava colchão na sala. Meu, uma festa. Engraçado, né? Muito bom. Muito, muito, muito tempo. E hoje, a Roberta, ela é uma auxiliar pastoral com a gente, né? Ela tem a mesma função nossa dentro da Onda Dura, né? Já tem, na verdade, ministério há muitos anos, né, Roberto? Tu tá envolvida com a igreja, meu Deus. Olha, desde a adolescência, assim, já. Muito tempo. Dava aula na escola dominical, trabalhava com criança. Nossa. Gente, a vida da Roberta... É um filme. É um filme. É um filme. É um filme. Eu vou dar uma dica de um filme, dica de uma cena desse filme que tem a ver com o Caldeirão do Luciano Huck. Ela era... especial de Natal, Brasil. Ela dançava com a... Era feiticeira. Ela era uma das feiticeiras. Ela era a tiazinha. Meu Deus. E a Roberta... Só que não. Não é, mas apareceu sim, né? No Caldeirão do Huck. Por quê, gente? Eu vou deixar ela contar. Fala essa curiosidade da sua vida, Roberta. Quantos irmãos você tem? Então, eu tenho 55 irmãos. Só. Coisa pouca. Coisa pouca, assim, né? Não é os irmãos da igreja, né? Não é do mundo. Era irmão, gente, morava na mesma casa. Irmãos legítimos, né? São 53 adotivos, e nós somos 3 biológicos e 53 adotivos. É a mãe Abigail, né? Isso, a mãe Abigail. Pra quem conhece. Talvez a galera que tá assistindo, tá escutando provavelmente pode ser que tenha gente aqui que lembra. Foi em que ano? Sabe que eu lembro? Foi 2007. Eu lembro. Olha, porque tu lembra? Eu lembro, eu assisti todo o programa na época, né? Era um especial de Natal, né? Claro que eu não lembrava da Roberta em específico, né? Mas quando ela falou, eu falei, eu lembro que eu assisti. Parou, né? Todo mundo parou pra assistir, porque na época o programa foi eles pegaram todos os quadros, né? Tipo assim, tinha o Lata Velha, tinha o Minha Casa... Agora ou Nunca. Agora ou Nunca. É verdade. Aventura em Família. Todos os programas eles fizeram com uma família todos só. Com essa família mais atípica, assim, Isso, né? daí fizeram o ônibus, né? Refizeram o ônibus lá na Lata Velha. Reformaram a o ônibus casa. eu lembro bem direitinho. Gente, assim. se tiver imagens, a gente podia botar na tela aí, né? Nossa, legal. eu tava assistindo, eu mandei pra algumas amigas do Cross ali, que elas não sabiam. Eu comecei a assistir o vídeo, gente, comecei a chorar. Que muito legal. emocionante. É Nossa, demais. É porque passa um filme, né? Muito. Foi porque, assim, o mais difícil desse tempo que a gente ficou ali do caldeirão, da reforma da casa, foi meus irmãos ficarem longe dos meus pais. Eles nunca tinham ficado longe. Uau. Então, e a gente já vem de uma história. Já vem de uma história. Né? De crianças serem devolvidas 7 vezes. Uau. Já não poderiam mais ser adotadas. Muitas crianças atípicas, né? Muitas com crianças deficiências. atípicas. A mãe Na verdade, da Roberta era escolhia... Era uma preferência até, né? Crianças que ninguém queria adotar. Minha mãe adotava. As pessoas perguntavam, mas por que a tua mãe adota tão fácil? Eu falei assim, porque
Porque ninguém quer. Porque, Eram olha só. 4 irmãos, 3 irmãos, síndrome de Down, hidrocefalia, microcefalia, várias Nossa. situações bem complicadas. E você vê, né? Seus pais riquíssimos, com todos os recursos. Nossa! Né? Às vezes as pessoas podem ouvir isso e falar, mas claro, né? Muito suporte por trás, né? Com muita gente. E na verdade não foi assim, né? A gente Foi uma vivia missão, pela né? fé, pela fé. Literalmente pela fé, orando para Deus prover aquilo que a gente Uau. precisava. E hoje a tua mãe tá com quantos, Rô? São 10 agora em casa. Porque muitos saíram, Casaram, casaram. moram sozinhos, são independentes, São né? adultos, né? Adultos. E esses 10 são os que têm mais dificuldade, assim. Que são mais dependentes, assim, dela, que provavelmente, assim, vão ficar... Vão ficar pra Sim, sempre. vão ficar pra sempre. Uhum. E moram na mesma casa? Moram na mesma casa. Uau. Lá naquela casa ainda, lá do Caldeirão. Uau, que legal, Uhum. gente. E pra nós foi muito legal, pra nossa cidade, né? Sim. Porque daí na época a gente era da mesma igreja, então, assim, a gente viu tudo. Aí a gente viu o ônibus chegando na igreja. É, E o ônibus, assim, com o nome de todas as O nomezinho. crianças. todas as Nossa, crianças. era muito emocionante. Parece que a nossa cidade fez parte do Caldeirão do Hulk, sabe? Porque a gente, tipo, Todo mundo celebrou, sabia, assim. né? E ficou tão curtiu. legal, né? A casa. Nossa, tudo. ficou muito linda. legal. Muito legal. Muito. E tem ainda, tá da mesma forma? Não, Claro, algumas a coisas, deteriora- né? algumas Muitos coisas mudaram, assim, porque daí, por exemplo, fizeram uma sala de música. Daí, assim, por um tempo a gente usou, mas depois já não precisou valia mais. Daí transformamos em outra coisa. Algumas coisas foram mudadas, mas assim, no O geral, grosso, sim. no geral continua igual. Uhum. Que legal. Puxa, que legal, né? Muito legal. Muito legal. Era só uma Muito. curiosidade pra abrir o programa. Não, é que a Simples, Roberta, né? a gente pode escolher. Tem Não. assim, ó, um Não, leque de coisas que nós podemos Não, falar. só da minha família, gente, dá pra falar muita coisa. Muita história. A gente Nossa. podia fazer uma temporada com a Roberta. Meu Deus do céu, verdade. Muito bom. Mas hoje o tema específico que nós vamos extrair de dentro deste coraçãozinho é algo muito importante, porque, assim, talvez muitas pessoas passam por isso, não sabem nem o que é, seguido de alguma coisa que aconteceu e assim, vai vivendo a vida, sabe que as coisas mudaram a partir de um acontecimento, de um trauma, de alguma coisa, e não sabe o que é e vai pra frente, segue a vida, não sabe mais lidar com estar em público, não sabe lidar com um monte de consequências que esse trauma causa e não sabe que existe essa possibilidade de você precisar de tratamento após um trauma. E estamos falando sobre... Transtorno de estresse pós-traumático. A Olha Larissa isso. disse que ela não ia conseguir falar. Tá igual a Ana Maria Braga, você viu? Com a Luísa Sonza, não vi, viu? Que não. ela falou, a Luísa Sonza falava. A Ana Maria falava assim, e agora a Luísa Sonza cantou com. Daí a Luísa, eu deixo você falar. E a Ana Maria não sabe. Não, mas pode falar. Ela ficou, tu não viu isso? Muito bom. Tá igual. Tô igualzinho. Tá igualzinho. É que eu falei, Então, gente, muito difícil. É transtorno de estresse pós-traumático. É isso aí. E nós vamos falar sobre isso. E muito interessante você parar para ouvir, porque você pode ter acontecido isso, pode estar vivendo isso, ou pode conhecer pessoas que viveram isso. E a gente precisa falar sobre esse assunto. Esse é um assunto muito em alerta. E nós participamos muito de perto, assim, né? Nós como igreja, como amigos. E eu acho que é muito interessante a gente explorar isso. Vamos começar do começo, que é... Acho que você quer falar sobre o trauma em si. O que Sim. foi que causou tudo isso. Sim. Estávamos de férias em Florianópolis, curtindo as férias super legais, todo mundo se divertindo, tá? O último dia das férias, na verdade. Meu marido, Jonei, decide andar de bicicleta. Ele é ciclista, pedala quilômetros e quilômetros. Já tinha experiência. Já tinha experiência, tá tudo certo, né? Nós estávamos indo pra praia, eu e os meus filhos, né? De carro, e o Jonei estava pedalando, quando, de repente, o telefone toca, né? Daí o telefone toca, uma pessoa estranha falando. Olha, aqui meu nome é Leandro, eu estou aqui com seu marido. Meu Deus. Aí eu já não Nossa. consigo ouvir mais nada a partir Não. dali. Ali O que tá acontecendo? a perna já começou a tremer, já comecei a ficar nervosa. Assim, olha, o Jonei sofreu um acidente, mas ele tá bem. Está bem, tá tudo certo. Mas se você puder vir pra cá, né? Tudo bem. Tu pensou que pudessem estar te mentindo?
Acho que eu iria pensar isso no primeiro momento. Eu pensei, quando eu escutei a voz dele, eu achei que o Johnny tinha morrido. Já achei, falei, não, morreu, e aí alguém tá me ligando pra avisar. Na hora eu já pensei. Mas daí quando ele falou assim, ó, ele tá bem, eu pensei assim. Tá vivo. Tá não vivo. Não sei em que condições, mas até eu vê-lo no hospital, assim, eu achei que era uma coisa mais simples. Achei que era uma coisa mais tranquila. Que ele tinha, assim, dado uma raladinha, um cortezinho no rosto, ia fazer um curativo e ia embora, sabe? Daí, assim, nós estávamos a 40 minutos do lugar que eles estavam. Eu falei, moço, eu vou chegar lá 40 minutos? Eu falei, moço, eu tô muito longe e tal. Daí, aí a gente tava indo pra lá. De repente, eu falei, Helena, liga lá pra ele e pra dizer que a gente vai demorar e tal. Daí ele falou, olha, nós já estamos indo pro hospital. Nós já chamamos o SAMU. Eu falei, meu Deus. Só um parênteses. Quando foi isso? Esse ano passado? Foi em janeiro desse ano. Janeiro de 2023. Isso, janeiro de 2023. Recente, foi esse ano. Aí fomos pro hospital e assim, nossa, sem saber, sem ter notícia, não conseguia falar com eles, não me deixavam entrar. Ele na sala de emergência, eu tentando para ver o que aconteceu e espera. E aí, assim, é bem engraçado, porque eu tava com biquíni, saída de praia, todo mundo de biquíni. Daí eu lá, me sentindo super desconfortável dentro do hospital. Meu Deus. Ai, pensa a cena. E olha que interessante. Horrível. E olha que interessante. Em abril, agora, nós fomos pra Itapema, que foi até um teste, assim, pra eu vivenciar isso de sair, né, de férias, tirar uns dias de férias. E praia de novo, né? Praia. E aí, eu estava no restaurante e uma mulher entra com saída de praia, eu comecei a chorar. Nossa. Na hora, já me lembrei dessa situação, sabe? É que às vezes não é nem consciente, é uma coisa que você sente no seu corpo, justamente porque ficou uma marca. Ficou uma marca. E são várias coisas que depois eu vou contando aqui pra vocês, né? Aí consegui falar com ele, gente. Quando eu vi o rosto dele, gente, daí eu falei assim, meu Deus do céu. Sabe, eu fiquei... Assim, foi bem difícil. Ele ficou, assim, o olho todo inchado, todo roxo, o rosto todo sangrando, assim, ralado. Ele tava, assim, o rosto deformado, É que assim. ele quebrou o osso da face, Então, né? o que aconteceu, né? Daí, assim, eu só fui descobrir isso no último dia que ele saiu do hospital. Até então, eu não sabia de nada, não conseguia entender por quê. Ele ficou esquecido. Ele não se lembrava das coisas. Então, ele teve um aneurisma andando de bicicleta, desmaiou por conta do aneurisma, caiu, bateu o rosto na calçada e fraturou o rosto em 5 partes. E aí, eu não sei se... Então, ele não bateu e teve um aneurisma porque bateu a cabeça. Não. Ele primeiro apagou Isso. e aí por isso se acidentou, Exatamente. por isso caiu. Porque até a gente achou estranho, porque assim, ele caiu de bicicleta e bateu o rosto. Eu falei, gente, mas... A pessoa põe A pessoa mão, se né? defende, né? Ela vai, eu já caí de bicicleta. Já, me ralei Tu toda. rala as pontas, né? Tudo. O cotovelo, o joelho, mas a cabeça é um pouco só. Não. Se não chegou a tempo, né? E o Jonei, assim, ele tem muita experiência. Ele, nossa, pedala 150 quilômetros, ele já pedalou em muitos lugares. Então, assim, seria muito estranho ele ter caído daquele jeito, sabe? Por ter passado num buraco e ter caído daquele jeito. Mas aí o que aconteceu? Ele não se lembrava. Ele não se lembrava de nada, ele não sabia de nada. Os médicos falavam com ele. Quando ele ia falar comigo, ele não sabia. Aí, assim... Ele não sabia o quê? Sobre o acidente, mas sobre você, tudo certo, sabia? Não, assim, a gente sim. Sim. Não lembrava. Era assim, memória ele não recente. lembrava isso. Eram memórias recentes que ele não tinha. Ok. Que ele não conseguia lembrar. E aí, essa coisa tudo de ter que resolver, de ter que saber, eu não sei o que eu faço, para onde que eu vou. A gente numa cidade estranha, sem conhecer ninguém, sem conhecer a cidade. Nós estávamos fechando lá o Airbnb, onde a gente estava. Eu tinha que fechar ali, só que daí era 40 minutos do hospital. Pai amado. O Jonei ficou internado. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Daí eu tinha que fechar aquilo, eu tinha que alugar outro Airbnb para ficar perto do hospital, porque daí eu tinha que ficar indo e vindo. Ele não queria que eu ficasse no hospital com ele. Ele não, você não vai ficar aqui, eu não quero que você fique aqui, porque daí ele já estava assim, se sentindo culpado, porque ele estragou as nossas férias, nós estávamos comemorando, nós íamos comemorar 30 anos de casado, Entendi. e aí
A gente ia pra Angra dos Reis logo depois, daí teve que cancelar tudo, teve que desmarcar tudo. E foi assim, nossa, muito difícil, muito difícil. Eu tive que fazer tudo isso sozinha, lidar com isso sozinha. Ele não se lembrava de nada, ele não sabia nada. Johnny, o que o médico falou pra ti? Pois é, não sei. Eu não sei, ele não conseguia me explicar, eu não conseguia entender nada. Só fui entender que ele teve um aneurisma e que ele caiu e fraturou no último dia. Que daí eu consegui falar com o médico. Aí o médico falou comigo, daí me explicou tudo o que tinha acontecido. Aí ficamos ainda uns dias no Airbnb, daí era bem engraçado. Ele chegava pra mim e falava assim, eu machuquei meu rosto. Meu Deus. Eu falava, sim. Eu não sabia nem o que dizer. Falei, mas não foi muito, né? Falei, um pouquinho. Explica muito. E aí eu dava os remédios, ele assim, mas quem que mandou dar esses remédios pra mim? Por que você tá me dando esses remédios? Falei, então, Johnny, aí eu tinha que explicar pra ele todas as vezes, ele não conseguia dormir. Amiga. Tu não ficou pensando que isso podia ser pro resto da vida? Fiquei pensando, fiquei muito desesperada, muito. E aí, depois que, assim, foram várias coisas dele, ele não conseguia dormir, ele acordava assim 5 vezes à noite, ele acordava, ele dormia, levantava, acordava, ele tinha muita dor de cabeça, ele tomava remédios fortíssimos para dor de cabeça, ele precisou fazer 40 dias de comida pastosa, eu tinha que bater tudo no liquidificador, eu só vivia... um bebê. Isso. E aí, eu fiquei muito em estado de alerta o tempo todo. Ele não podia se mexer, ele não podia levantar. Se ele tivesse uma dor, eu já ficava apavorada, assim. Um dia eu cheguei em casa, tinha chovido muito, ele estava com um rodo, puxando água no rodo. Eu falei, eu surtei, comecei a gritar, igual uma louca, assim, pelo amor de Deus! Chorando, assim, gritando, porque o que acontecia? Aqui o osso estava tudo encaixado. Os ossos estavam encaixados. Ele não poderia, de forma alguma, bater. Uau. Se ele batesse, aquilo ia tudo. desmoronar tudo. Ia assim, sei lá, cair o olho. Ele ia ficar transfigurado, assim. Então, ele não poderia... não podia cair, nada, bater, nada. Ai. Não, e aí, sabe o que acontecia? Bem tranquilo. Não dá um arrepio assim aqui atrás? Hilário, sabe o que acontecia? Ele se esquecia que ele estava machucado, tá entendendo? Aí assim, várias vezes eu peguei ele subindo uma escada, assim, aquelas escadas de botar assim na parede, e falava, meu Deus, Jonei, pelo amor de Deus. Um dia, aconteceu assim, começou a chover, tava bem naquela época, janeiro, fevereiro, chovia muito, né? E a gente tava fazendo umas reformas lá atrás, e começou a chover, eu já tinha tomado remédio para dormir, ele já tinha tomado remédio porque ele não conseguia dormir. Aí eu Jonei, não sobe pra dormir, não vem pro quarto. Fui descer, ele segurando o dedo assim, ó. Com uma cara de... né? Johnny, o que foi? Vontade de tirar o ossinho bem do meio, assim, ó. Só pra ver o que acontece. Agora você vai ver. Eu falei, Johnny, o que aconteceu? Ele assim, então... É que eu fui mexer ali num negócio e daí eu cortei meu dedo, aqui aberto, aqui assim, ó. 4 pontos. Eu falei assim, ó. Ai, meu Deus, mas o que acontece, Senhor? Mas o que... Gente, olha... Não fica sentado quieto. Mas por que homem é assim, né? Mas o que ele foi fazer? Que foi mexer lá, daí tinha um piso quebrado, daí, não sei, ele se esquecia que ele estava mal. Entendi. Ai, gente. E também não fazia mais nada, porque daí se tu tá trabalhando, tu chega em casa porque tu dorme, né? Atestado. Mas uma pessoa tá em casa o dia inteiro. Tomou um remédio e... Não, e aí assim, ó. Aí eu com remédio de dormir tomado. Pensando, agora eu tenho que tirar esse remédio. Vamos pra Unimed. Eu dirigindo pra Unimed pra ela lá dar ponto. Eu falei... Os dois. Dopados. Olha, gente, aí o que acontece? Enfaixa aquele dedo, aquela mão enfaixada. Já não podia fazer nada, né?
Agora, muito menos. Eu falei, Deus. Não, olha, Olha, que tratamento luta de aí. Deus. Que luta. Meu Deus. Mas, aí assim, né, aí o que aconteceu? Passaram-se 2 semanas, aí com ele já estava tudo certo, nós fomos num cirurgião bucomaxilo para ver como é que estava, né, a questão das fraturas, fomos num neuro para ver a questão do aneurisma, porque ele ficou internado, não foi por conta das fraturas do rosto, ele ficou internado por conta do aneurisma. Claro, pra porque ver eu ia perguntar, porque ainda Isso. ficou isso aí pra resolver, né? Isso, se tinha outros, se tinha ficado sequelas. Então, eles precisavam investigar. Ele fez vários exames. Uma tomografia, angiotomografia, uma angiorressonância. Ele fez muitos exames. Então, ele não Anjo corria... é das veias, né? Isso. E daí, voltamos para cá. Nós fomos em mais alguns médicos, sabe? Foi bem engraçado. No bucomaxilo, o médico falou assim, olha, porque daí ele fraturou um desses aqui, do maxilar. Da maçã. Isso, daí isso aqui ficou assim, tipo assim, encaixado aqui. Ele falou, se tu quiser, dá pra fazer uma cirurgia, ele explicando pro Jonei, né? Daí assim, ó, daí a gente corta aqui, assim, a pele, daí a gente puxa aqui, daí o Jonei assim, ó. Já começou. Falei, não, doutor, não, e pula essa parte, não precisa falar essa parte. A gente começou a passar mal só de escutar aquilo. Imagina, pensar, arrancar o rosto. Eu falei, não, vamos, a gente vai deixar, né, assim, mais pra frente. Sim, né, porque tu não pode fazer nenhum corte, tu vai ficar o corte no rosto, teria que cortar aqui e tirar o rosto inteiro. Já pensou, Não, gente? Coisa. Não. Deixa assim. Né? Tá ótimo. Deixa assim. E ele ficou um pouquinho assim pra dentro, mas bem. Não, é bem sutil, nem dá pra. Nada que um blush não resolva. Isso. Ei, depois faz um preenchimento. Põe um preenchimentozinho ali, ó. Mas não dá pra ver mesmo, não. Não dá pra perceber. Ele ficou com uma cicatrizinha assim, por causa do ralado, né? Mas. E aí, 2 semanas depois, então, que tava tudo certo, ele não corria mais nenhum risco, tal, aí Pronto, estourou. Daí eu caí, né? Foi bem interessante. Ele chegou assim, vamos no culto, né? Vamos no culto. Ele tava assim... Animado. Ai, fiz assim, não, acho que não, né? Vamos deixar. Quando eu tive essa sensação... Porque não é do teu... Gente... A Roberta tem uma personalidade extremamente extrovertida, expansiva, comunicativa, com sempre gente. Eu tô em todos os cultos, eu tô em todas as programações, eu tô em tudo. Eu amo estar com pessoas, eu amo. Quando eu tive essa sensação... Tem alguma coisa errada? Eu falei, eu não tô bem. Na hora, assim, foi incrível. Já mandei mensagem pra Letícia, pra Cal. Falei, meninas, não tô bem. Aí a Cal, tá, mas o que é tal? Aí depois logo falei contigo também, né, que você tava nos Estados Unidos. Falei, não sei, eu não consigo estar com pessoas, eu não consigo sair de casa, eu não sei, tem alguma coisa errada. Aí a Cal, marca com a tua psicóloga, com a minha psicóloga que me tratou quando eu tive burnout, há 3 anos atrás, né? Foi uma outra situação também emocional, que eu precisei também de ajuda psicológica. Então, ano passado foi? Não, 2019. 2019, é verdade. 2019, você já passou por uma temporada de burnout, foi outra luta. Foi outra pancada, assim, que foi bem difícil também. Mas que hoje o transtorno pós-traumático ali não tem nada a ver com burnout, é 2 coisas diferentes. É bem interessante porque no burnout, por exemplo, eu não tive crise de ansiedade. Não tive nada assim, só não conseguia exercer o meu trabalho, eu não conseguia liderar, não conseguia estar à frente, assim. Então, eu ia no culto, eu ia no GP, participava normalmente. As limitações eram um pouco menos. Era mais em relação ao ambiente de trabalho, que eu não conseguia estar no ambiente, e não conseguia exercer liderança, assim, estar à frente, né? Dependerem de você. Assim. Isso, mas estar no meio de pessoas, não tive nenhum episódio, assim, de crise de ansiedade, né? E aí, no transtorno de estresse pós-traumático, daí eu tive muitas crises, tive várias crises, e foi um processo, assim, bem dolorido, bem difícil. E aí, logo eu já procurei a psicóloga, relatei, ela falou, olha, ela já diagnosticou, você está com transtorno de estresse pós-traumático. Claro. Porque você cuidou dele por um período grande e num estado de nervo extremamente, né, intenso, assim, você estava muito, muito em alerta. E aí, quando passou tudo, meio que agora não preciso mais ficar assim. O que sobrou disso? Né? Aquele instinto de sobrevivência atua primeiro, depois a gente, quando baixa... Resolve tudo, dá conta de tudo, né? E foi bem interessante, assim, ó. Eu fui muito forte nesse tempo, assim, muito, muito. Eu assim, olha,
todo esse tempo, eu chorei uma vez só, enquanto estava resolvendo tudo. E chorei porque ele estava chorando. Ele me ligou de dentro da emergência, começou a chorar, e daí eu chorei porque ele estava chorando. E era bem engraçado porque a Helena falava assim, não, agora a mãe vai... Ela ficava esperando, não, agora a mãe vai desmoronar. E eu... Aí ela pensava, não, agora a mãe vai desmoronar. E a gente pensa que isso é bom, né? Ai, que bom, ela tá Olha. ótima. Tá reagindo bem. Que bom, que bom. Mas isso também... Por isso que, por exemplo, quando tem alguém que passa pelo luto, a gente precisa ou pelo menos a pessoa precisa passar de fato pelo sofrimento pela do dor, luto, né? Pela dor. Porque se não acontece isso, em algum momento vai acontecer. Porque nós não temos esse suporte necessário. Acho que a gente não foi criado pra morte, criado pra dor, criado pra perder, né? Então, é natural. E se você não faz isso nesse momento, enquanto você tá vivendo aquilo, você vai fazer isso em outro momento. E às vezes, numa versão muito ampliada, piorada, e pode acontecer coisas ainda piores, né? Sim. Então, por isso que a importância de você sofrer o que tem que sofrer, porque ela vai vir em algum momento, né? Então não tem esse negócio, nossa, ela tá passando ótimo, né? Perdeu lá o marido, morreu, né? Tá ótimo. Reagiu super Nossa, bem. reagiu super bem, agora toca a vida. Presta atenção, volta lá, né? E esteja junto, porque isso não é normal e nem saudável, né? Precisamos viver isso. E a gente precisa entender que você chorar, você não é fraca porque você tá chorando, né? Você tá sentindo, você está expressando aquilo, o sofrimento, você tem que colocar pra fora. E às vezes você acha que é fraqueza, né? Não pode, uma né? expressão de fraqueza. Eu não tô dando não conta, foi o caso né? da Roberta, né? Mas algumas pessoas até por crerem em Deus, assim, não se permitem passar por um sofrimento, né? Não, isso não pode acontecer comigo, porque, né, eu creio em Deus, eu sei que Deus é fiel, e que não sei o que, daí a pessoa não se permite passar por aquela dor, e em consequência diz, não tem como, né? Tu tá passando, só que daí tu não tá passando da forma correta, né? Não foi o caso da Roberta, né? Eu acho que no teu foi bem instinto de sobrevivência, assim, né? De querer resolver tudo, mas depois sentiu, né? E é interessante porque depois, fazendo a terapia... E assim, logo eu procurei um médico também, né? Já comecei a tomar medicação. Então, assim, eu procurei o tratamento muito rápido. E isso fez toda a diferença, sabe? Eu tenho, às vezes, atendido pessoas. Graças a Deus, até Deus já tem usado, né? Toda essa minha situação, experiência para ajudar outras pessoas. Mas as pessoas resistem muito, sabe? Tanto a fazer terapia quanto a tomar medicação. E assim, a medicação me ajudou muito. Me trouxe equilíbrio, me fez pensar, me fez, sabe? Me trouxe pro centro, assim. Porque o teu emocional fica muito abalado. Você fica muito desestabilizada. E aí, o processo de cura já é um processo longo e difícil. Então, se você tomar medicação, isso fica um pouco mais fácil, fica um pouco mais ameno, sabe? Você consegue passar melhor pelas coisas, né? E eu vejo, assim, também o quanto é importante as pessoas compreenderem, porque, assim, existe uma resistência também por sermos cristãos, às vezes, de fazer uso da medicação, ou do médico, no psicólogo, porque a gente entende que Deus tem poder para curar. Né? Então, se Deus tem poder, por que Deus não faz? Por que Deus não age nessa situação, né? E eu sempre gosto de pensar que a ciência, o conhecimento, através de um psicólogo, de um médico, ou até de uma medicação, também é a graça comum de Deus, dada aos homens. Exatamente. Então, também é um milagre, né? Se a gente for pensar como é que o homem descobriu que essa química vai atuar dessa forma. Então, isso também é um milagre de Deus, né? O conhecimento, a forma como Deus oportuniza que a gente tenha acesso às coisas, né? Eu tava comentando com o Daniel esses dias que a penicilina, acho que foi o primeiro antibiótico que se teve, não se tinha até então, as pessoas morriam de qualquer coisa, cortou um dedo, infeccionou, morreu. Então, assim, foi uma ação também de Deus na humanidade, uma graça de Deus para que nos mantivéssemos vivos, né? Então, a medicação também é uma graça, também é uma forma de milagre de Deus agir, né? Então, as pessoas precisam compreender isso dessa forma, né? Não é uma apologia à medicação, vamos todo mundo tomar medicação. Mas a gente precisa compreender que em alguns casos é necessário mesmo, né? E assim, na minha vida, tanto o burnout quanto o transtorno de estresse pós-traumático eu sabia que seriam processos que eu precisaria passar e que o que eu aprendi ali, eu não aprenderia de outra forma em nenhum outro momento. E eu sabia que se eu fosse curada, eu perderia isso, sabe? Esse processo de aprendizado, de transformação, de Deus tratar coisas que ainda estavam ali
que precisavam ser mexidas, sabe? Do meu passado, da minha história, né? E aí, a questão do transtorno, até, por exemplo, nesse momento, nesse ápice ali de eu estar com o Jonei, cuidando dele, sendo forte, tentando resolver, foi como se fosse um grito meu, de toda a minha vida, que eu fui ensinada a ser forte, eu fui ensinada a dar conta, até por toda a minha história dos meus irmãos adotivos, né, da minha criação, eu precisei ser essa pessoa, de resolver a vida dos outros, de dar Tem conta. que tá bem. Eu comecei, os meus pais começaram a adotar as crianças, eu tinha 10 anos. Com 13 anos, eu cuidava de 15 crianças, 2 recém-nascidos, Meu Deus. fazia almoço, cuidava da Os nossos casa. nem desse mesmo cuido. Nem as cuecas bota no cesto de lixo. Nem eles não nem cuidar deles Não, mesmo, né? não. Então. E aí, tu imagina, eu fui ensinada para ser forte, entendeu? Eu casei com 16 anos. Imagina. Sabe assim, quem que casa com 16 anos? Tu né? casou com 16 anos? Casei com 16 anos. O que aconteceu? Não casei grávida. Não. Pois é, eu sei que não. Os meus pais, eu tava namorando com o Jonei, meus pais decidiram ir pro Amazonas. E aí meu pai falou, ó, ou você vai comigo ou você casa. Olha. Aí eu falei, então eu caso. Porque eu sabia que naquela época não tinha celular, não tinha Sim, né? ligação, era Mas caríssima. eles foram? Foram. Ficaram Com as crianças? Aham. Sim. Não lembrava. Eles ficaram um ano, mas não, foi antes, não, tá, tá. amiga, acho que tu nem era Nossa. Não lembro disso. Talvez tu não fosse nascida. Isso, vamos deixar, né, assim, Deixa as essas contas coisas pra de lá. idade, né? Eles ficaram um ano em Humaitá, no Amazonas, e um ano em Rio Branco, no De Acre. missão, assim. Uhum. Nossa. E Já não aí- tinha coisa pra fazer, né? Não, Não, só cuidar dos filhos já não bastava, Não, né? já era uma missão nobríssima. E aí eu casei, então assim, eu fui criada para ser forte, fui ensinada para ser forte, né? E eu fui por muitos anos, pensa, né? Agora, isso aconteceu esse ano, eu ia fazer 47 anos e foi um grito, tipo assim, chega, Roberta, você não precisa mais ser forte, você não precisa... Foi um cuidado de Deus. Uhum. Em forma de coisas que a gente não entende. Né? Foi bem difícil. E eu tive que aprender a mostrar as minhas fraquezas, ser vulnerável. Pensei, no começo eu não conseguia entrar aqui no estacionamento da Onda. Eu não conseguia estar no culto. Eu tive uma crise muito forte. Primeiro culto que eu vim, parecia que eu ia desmaiar. Comecei a ficar sem força nos braços. Só chorava. Então foi um processo assim das pessoas me verem. Teve uma vez que eu vim fazer um GS, né, e todas as supervisoras minhas ali me vendo, tendo a crise, e não era essa Roberta, né? A Roberta sempre forte, sempre ajudando as pessoas, sempre dando conta de tudo. É engraçado porque eu falo sempre, eu preciso agora desconstruir um pouco essa visão, um pouco já foi desconstruída, né? Mas preciso ainda desconstruir. Porque as pessoas me pedem as coisas porque elas sabem que eu vou fazer. Vai fazer. Né? Não, dá pra Roberta que ela dá conta, ela resolve, né? E eu tava conversando com a minha psicóloga sobre isso, eu preciso desconstruir isso. Ela falou assim, você vai ter que dizer alguns nãos. Não, isso eu não vou fazer. Isso eu não consigo fazer, ou isso eu não quero fazer, né? Vai partir de você o limite, porque às vezes, né, tem coisas que são boas, que assim, são até nobres nossas, né? Sempre dar conta, ser uma pessoa proativa. E nem sempre isso, ele é saudável. Nem sempre o que parece nobre é saudável, né? Exatamente. Porque a gente acaba, às vezes, até tirando a glória de Deus em algumas situações, né? Tipo Sim. assim, trazendo tudo pra si, fazendo na força do braço, sendo uma coisa que a gente deixa de ser dependente de Deus em várias situações. Então, até naquelas coisas, até os nossos atos nobres, até as nossas bondades, elas são carregadas também de coisas que Deus, às vezes, quer tratar conosco, né? Sim. E aí, quando a gente passa por uma situação dessas, de vulnerabilidade, de ficar exposto, é uma oportunidade de Deus de nos tratar, porque com certeza a gente sabe disso. Sim. Tu já sabia que tu precisava ser vulnerável, tu já sabia que tu precisava depender, né, de Deus, enfim, né? Tu já sabia disso. Mas é numa situação de total instabilidade que a gente consegue perceber a grandiosidade daquilo que a gente precisa, né? Daquela mudança. Tu até sabe, mas tu não consegue. Tu não consegue.
não consegue porque é um automático, né? Tu viveu a vida toda assim, tu não sabe ser diferente, né? Então precisa passar por uma situação dessa tão drástica, né, tão traumatizante para você conseguir se libertar disso. E o processo da terapia, assim, me ajudou muito, 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 assim. Eu lembro que eu estava falando, eu só conseguia estar com alguém sempre. Ou Jonei, para ir no culto, para ir em qualquer situação, eu tinha que ter alguém. Olha só que interessante, né? A Roberta, que tipo, gente, se tu me falasse assim, Roberta, eu preciso que você pegue o carro agora e vai lá pro Rio de Janeiro. Eu vou. A Roberta dirige ônibus, Sim, a Roberta... tem carteira de ônibus. Caminhão, ela... Então, assim, aí tu pensa que para estar num culto, eu precisava de alguém segurando, né? Eu lembro que eu fui, o primeiro discipulado dos pastores que eu fui, falei, Lê, eu preciso que você venha aqui no carro, eu preciso ir com você. Eu peguei no braço da Letícia, lembra, Lê? E a Letícia foi... E assim, assim, ó, eu ficava o tempo inteiro assim. Eu ficava, coração, assim, foi, nossa, mas assim, e isso é uma outra coisa muito interessante também, que as pessoas precisam entender. Aprender a lidar. Aprender a lidar. Você precisa, que a minha psicóloga tratou comigo, você precisa enfrentar, se respeitar, mas tem que enfrentar. Tem que ir sempre, ela vai dessensibilizando. Então, assim, vai um pouquinho, fica um pouquinho. Se precisar sair, sai. Mas não deixa de ir. Isso. Tipo assim. Porque se fosse me perguntar o que eu queria ficar em casa. Em casa, é o meu lugar seguro, Só né? que também vai criando, vai uma distância muito maior, né? Da solução. Sim, você não vai conseguir voltar, Ei, né? tu já contou pra Roberta o negócio aquele da confeitaria que tu foi com ela? Ai, Letícia! Nunca contou? Não. Agora tem que contar. Que é muito bom. Agora já passou, amiga. Agora é pra contar. Não. Não, tem que contar, agora tem que contar, Larissa. Conta! Aqui, agora? Tá ao vivo? Ai, mano, a Letícia me botando fogo. Não, enfim. Não, é porque lembra que a gente foi comer? Sim. Você me chamou, lembra? Sim. Aí eu fui, e aí eu lembro até que o motivo de você me chamar, eu falei, meu Deus, a Roberta, que ela queria justificar, olha, né, em algum momento eu vou voltar, como é que vai ser, eu quero te explicar. Eu falei, Roberta, tu me chamou aqui pra tomar um café, pra tu me dizer me justificar. Então eu falei, meu Deus, pelo amor de Deus, né, vai deixar Deus tratar, deixa os médicos tratar e vai no teu tempo, não se preocupa, vai ver as coisas depois, no momento certo, enfim. A gente teve essa conversa e tal. E aí, e você não queria que fosse na onda, porque você não conseguia entrar no estacionamento e tal, e tudo mais. Só que eu fui sem carro. Mas meu Deus, eu não tinha como voltar, porque... Só que ela descobriu que tu não entrava na onda da conversa. Porque ela ia pedir uma carona pra voltar. Eu entendi que era pra ir no café. Mas depois tu podia dar uma carona. Porque eu tava sem cartão e eu tinha acabado de trocar o celular. Eu tava sem aplicativo. Meu Deus. Sem nada. Então não tinha o cartão salvo no Uber. Não tinha aplicativo. Não tinha nada, não tinha como voltar. Não acredito. E aí, quando a gente saiu, daí eu falei, não, vou pagar. Aí, tu achou que vai pagar a conta? Eu já tinha pago, ou eu não pedi nada, tu que foi pagar a conta, alguma coisa assim. Aí eu vim pra fora pra resolver como eu ia embora, né? E aí eu não podia contar com você, imagina. Ela não queria ter contar que ela não tinha como ir embora. Só que eu ali tentando ver como que eu ia fazer, você aparece no estacionamento e eu pensei, meu Deus, por que tá me fazendo contar isso? Mas é legal saber, né? E aí eu falei, meu Deus, eu não quero preocupar a Roberta de ter que me levar em nenhum lugar. Daí o que eu fiz? Ela não queria que tu visse ela no estacionamento. Eu me escondi atrás de um carro. Meu Deus, Lari. Eu fiquei atrás de um carro tentando... Gente, ninguém me atende. E tu dentro do carro e tu não ia embora nunca mais. E eu atrás do carro. E o motoboy me olhando assim o tempo todo. O que essa louca aqui O que essa louca tá fazendo atrás? E eu atrás do carro, assim, bem escondida, assim, olhando pra ti a hora que tu ia embora. E tu não ia embora nunca. Tu ficou lá no carro, sei lá, fazendo o quê.
Enfim, não. mas eu sei que eu consegui falar, daí vieram me buscar. Mais uma história, né? Era tudo pra não te atrapalhar no teu momento. Deus, que coisa. Mas assim, por que eu lembrei disso, né? Porque assim, ó, quem tá em torno, às vezes, não consegue entender muito, porque, por exemplo, assim, é só ir, qual é o... Só me deixa lá, pelo Só amor me de Deus. deixa lá, tipo, é uma coisa muito simples. Claro. Mas quem tá, então a necessidade das pessoas que estão em volta compreenderem que não, a pessoa, não é que a pessoa não queira, ela não consegue, né? Exatamente. E aí eu dar esse suporte, né? Quando a Lari me contou, eu morri, eu falei, não, escondida da baixada. Vocês não sabem a humilhação que eu passei Deus agora. do céu, Eu com a bolsa, o motoboy me olhando e eu com raiva e tu não ia embora. Eu falei, meu Deus, que humilhação, meu Deus. Eu vim só fazer um atendimento, tô aqui Mais uma atrás do carro história escondido. pra contar, né? Meu Deus do céu, isso. O transtorno de estresse Pra pós-traumático todo gera mundo, todo mundo. muitos traumas, muitos estresses. Não, e assim, a gente passou perto também, né? Conviveu muito com a Roberta nesse tempo e teve como até, porque assim, envolvia o quê? Essa. É doença que fala? Não é? Um transtorno. Esse transtorno, esse momento, né, da vida que precisava de muita atenção, de muita compreensão e envolve tudo, né? Porque ela trabalhava aqui. Então, ela era, assim, o sustento dela é daqui. Exatamente. Então, eu lembro que por ela ser uma pessoa muito correta, sempre muito, muito honesta, sempre muito deixa que eu faço, deixa que eu vou. Ela tinha essa coisa dentro dela de tipo assim, cara, eles vão continuar pagando meu salário, mas eu não tô trabalhando, né? Eu Nossa, lembro que essa era a tua meu. preocupação na nossa conversa, né? E assim, é óbvio que sim, né? Nós vamos prestar todo o suporte, justamente porque a gente quer ver bem, né? As pessoas amam, nós amamos você e tipo assim, e todo mundo vai passar por esse momento juntos, né? E não só isso, então assim, envolve muita coisa, né? Por exemplo, eu lembro de um dia que você veio, alguém falou, o Chico, acho, bateu lá na minha porta, era no final do dia, acho que tu tava vindo pra fazer alguma reunião, alguma coisa. Daí o Chico veio, Lari, a Roberta precisa de ajuda. Falei, meu Deus, aonde, né? E aí, tendo a crise, tu tava tendo uma crise dentro do carro, tu tinha vindo de algum lugar, eu tinha ia pego fazer... BR. Isso. E tava vindo de algum lugar. E aí tava dentro do carro e eu cheguei lá e assim, o aspecto é de uma pessoa que está passando mal fisicamente mesmo. É tipo, como se ela parecesse que ela estivesse, tipo, tendo fosse prestes a desmaiar. Isso. Então, treme, gela a mão. Força, e fica meio força. caída assim. Então, é muito semelhante a uma pessoa que tá passando mal fisicamente mesmo. Tipo assim, não é um transtorno lá dentro da mente. Tipo assim, é um negócio que vem pra fora, né? E eu lembro que, tipo assim, eu não tinha lidado com isso ainda. Então, eu também não sabia lidar. Então, eu não sabia o que fazer. Se eu falava, sai do carro, fica no carro, eu te levo, mas te levo pra onde? É pro hospital? E é muito difícil. A gente em volta tem que aprender a lidar com isso, né? Porque a gente pode acontecer e a gente pode ser alguém que salva aquele momento, né? Então, eu lembro que naquele momento eu fiquei assim, meu Deus. E aí começou a chegar gente e falava pra mim assim, a gente tem que orar, e a gente tem que orar e tal, e põe a mão nela e vamos orar. E todo mundo abafando aquilo ali. Eu pensava, meu Deus, acho que não é momento de orar. Vão orando aí, sabe assim? Eu preciso acudir, embora a gente vai orando junto, vai fazendo e vai orando. Mas assim, às vezes nessa... Às vezes a pessoa entende nessa conotação que é uma coisa espiritual. Vamos orar pra resolver. Espiritual, exatamente. E é uma coisa e Deus física, pode curar naquele momento? Pode, a gente deve orar, mas a gente precisa entender, saber os caminhos também de como Deus vai nos usar naquele momento, né? E eu lembro que foi bem interessante, porque assim, daí a Roberta falava assim, daquele jeito, meio, eu não entendia muito bem o que ela tava falando, e ela falava pra pegar um remédio que ela ia pegar, ou que era pra fazer alguma coisa com o remédio, que era, como que era? Essa também não te contei. 4 gotas. Era 4 gotas. Neuzinho. Num num copo de água, né? O que eu fiz? Peguei um copo de água e fiquei assim, porque eu precisava de muitas gotas. Só que, amiga, eu não te dei. Porque eu fiz... tem uma outra pessoa que também parece que já tomou alguma coisa e falou assim, amiga, o que você tá fazendo? A Roberta tá passando muito mal, eu preciso de muito remédio. Daí ela falou, não. Meu, se você tomasse tomasse aquela... Amiga, ela precisa de poucas gotas. Quanto ela falou? Eu falei, 4. Eu falei, 4? Esse 4 é 4. Então joga fora, lava o copo.
copo. E aí botei Seringola. 4 gotas, botei tudo certinho. Daí ela falou, ei, peraí. Ela falou assim pra mim, não fiquem perguntando como ela está. Tira do... e ela gritando e eu indo pro carro com o copo na mão e ela falava, fala de outra Eu coisa. gostaria de dizer que tudo isso é do estacionamento da igreja. Exatamente, no estacionamento da E ela igreja. fala de outra coisa, muda de assunto, puxa ela pra outro assunto. E eu, tá. E aquela coisa, aí chegamos no carro e comecei, Roberto, crossfit, não sei o quê, parecia uma retardada, né? Porque a pessoa passando mal e eu em crossfit. E o crossfit, como é que quanto tá? é que tá o peso? Tá levantando quanto? Enfim, mas a gente precisa saber lidar, porque, de fato, se não sabe lidar, você piora a situação, né? Sim. E aqui é duas coisas que eu queria, assim, ressaltar, né? Essa situação, você foi fundamental, assim, você foi muito bom. Você conseguiu me trazer para o centro, você conseguiu desfocar daquela situação, você trouxe tranquilidade, assim, sabe? Me fez... Porque daí, senão fica aquela... E todo mundo orando e sabe, falando ai, aquilo me deixava mais desesperava, aquilo ficava pior, né? Porque daí você parece, eu tô mal mesmo, olha o que estão fazendo, eu tô muito mal, né? E quando você chegou, aí eu falei assim, quando tu chegou, foi muito engraçado. Eu falei assim, graças a Deus. Ai, chegou alguém assim, e sabe, me senti segura, que você tava me dando um norte, sabe? Foi muito bom, assim. E outra coisa, Lari, que assim, toda a compreensão de vocês, como os meus pastores, em relação ao trabalho, né, a toda a minha demanda, a compreensão que vocês tiveram comigo foi curador. Por quê? No burnout eu não tive isso. Não tive essa compreensão, não tive esse entendimento, esse cuidado, né? Pelo contrário. E aí foi uma coisa que Deus restaurou, sabe? Deus trouxe, assim, foi muito lindo isso, assim. Eu vi Deus curando isso que Ressignificando. e ressignificando, sabe? Assim, me senti muito amada, muito cuidada. Isso me ajudou muito no processo, ajuda muito a gente saber, porque assim, o pior de tudo nem era o transtorno, nem eram as crises, era eu não conseguir trabalhar. Eu não consegui estar. Então, assim, quando eu pedi, por exemplo, para o Chico me dar a integração de voluntários, eu chorava. Aquilo me doía. Tipo assim, sabe? Aquilo era morte para mim. Quando eu falei para Cacau, eu não vou conseguir dar o Vision Week, a palavra do Vision Week. Nossa! Eu mandava áudio pra Gide, então assim, ó, eu vou voltar a trabalhar, tá, Gide? Assim, mas aqui agora eu dando satisfação, assim, porque aquilo pra mim era a morte, sabe? Então, saber que eu estava sendo compreendida me ajudava nesse processo, né? E uma outra coisa em relação que eu sempre tinha que estar com alguém, né? Me sentia, na terapia eu cheguei e falei pra ela assim, ó, porque eu me sentia desprotegida. E falei várias coisas, e ela, mas peraí, vamos voltar nesse desprotegida. Quando que tu se sentiu desprotegida, assim? Quando tu se lembra? Durante o casamento? Não. Durante o casamento eu nunca me senti desprotegida, sempre cuidada e tal. E na infância? Daí eu falei, na infância, realmente, teve... E daí eu lembro que, por exemplo, eu comecei a andar de ônibus, eu tinha 6 anos. Nossa. Então, minha mãe me dava um papelzinho, porque eu não sabia nem ler, porque naquela época tu aprendia com 7 anos a ler. Ela me dava um papelzinho escrito e eu olhava Uau, os códigos. a letra e olhava o papelzinho e entrava. Gente, pensa que perigo, né? Tu pegar um ônibus errado e se perder. Não, e se alguém sabe que a criança já não sabe ler, tá com papelzinho, é porque tá sozinha. Né? Imagina, né? E ali, eu não tinha entendido, eu não sabia, eu não conseguia saber, de fato, o quanto isso tinha me feito mal, sabe? Eu só fui saber disso foi vivendo. Nesse momento. E aí foi um dia, assim, de terapia muito difícil, porque ela pegou uma almofada e colocou assim e falou, essa aqui é a Roberta de 6 anos. Agora você vai falar com ela. Uau. Nossa, e daí foi bem doloroso, né? Fala para sua mãe como é que você se sentia, né? Fala para essa Roberta que como é que ela pode se sentir hoje e tal. Foi bem, bem doloroso, mas foi muito curador, né? Reconstruiu. Isso, porque esse senso de desproteção veio à tona com o trauma. Porque daí, o que aconteceu? Claro, tu a sentiu de única novo pessoa que podia, que estava cuidando de mim, estava lá desprotegido. E eu tinha que cuidar dele, né? E aí foi todo um processo de se sentir protegida, de se sentir cuidada, de que eu não preciso dar conta de tudo, eu não preciso resolver tudo, né? E aí, uma das coisas muito importantes também nesse processo foi meu tempo com Deus.
né? De buscar em Deus, de estar em oração, de ler a palavra. Então, essa parte de buscar em Deus o socorro, o fortalecimento, e daí é um conjunto, né? É a parte do secreto com Deus, a medicação, terapia, os amigos. É um monte de ação, né? Às vezes as pessoas pensam assim, o que eu tenho que fazer quando eu tô passando por uma situação emocional, né? É tudo, desde alimentação, atividade física, Isso. tudo vai ajudando, né? É tu buscar em oração, é terapia, é um conjunto de fatores, né? E aquele conjunto vai aos pouquinhos construindo. E não é uma coisa de uma hora para outra. Porque as pessoas pensam assim, vou começar a fazer o tratamento e em 30 dias tô resolvida. Quanto tempo foi, Rô? Até eu fazer o desmame da medicação, acho que eu parei agora em setembro. Eu levei 3 meses para fazer o desmame da medicação. 9 meses total. Do início Tomando ao fim. medicação. Ainda tô fazendo terapia, agora já tá passando mais, agora já vai ser uma vez por mês. Até então tava de 15 em 15 dias, agora uma vez por mês. Mas é um processo. E o transtorno de estresse pós-traumático, a minha psicóloga estava me explicando, que ele leva de 3 a 6 meses para curar, até um pouco mais às vezes. E às vezes ele leva até 2 anos para manifestar. Às vezes tu sofreu um trauma e ele não vai manifestar logo em seguida. Às vezes vai levar 1 ano, que tu vai começar a ter os sintomas e tu nem sabe, meu Deus. Não, da onde isso? Da onde que veio? Ela falou que às vezes demora bastante para você começar a ter os sintomas. Né? As pessoas saberem disso. E assim, pedir ajuda, né? Pedir ajuda, entender que você é fraco, é vulnerável, que você... Quanto antes você pedir ajuda, quanto antes você buscar... E aí, em relação à igreja e ao trabalho, eu fui voltando aos poucos, né? Então, assim... Então, primeiro dia que eu vim no culto, fiquei 5 minutos, saí numa crise horrível, tal. Aí, o que eu pensei? Não, e o louvor me mexia muito com o meu emocional, assim, né? Nossa, aquilo tocava muito, assim. Aí, o que eu fiz? Na próxima, eu vim só na palavra. Ficava só na palavra. Daí, assim, saía antes de terminar, porque eu não conseguia essa coisa de cumprimentar as pessoas. Porque daí, essa coisa de tu se doar, né? Parece que tu tem que se doar e tu não tem forças pra dar nada pra ninguém, né? E aí, depois eu ficava só no restinho da última música. Aí, sentava lá atrás, porque na frente eu não conseguia sentar. Ficava lá no último lugar. E foi todo um processo. Aí eu lembro que a primeira vez que eu vim pro escritório, que eu não queria vir, daí a Lê falou, vem, fica só um pouquinho. Aí tá, então tá bom. Aí eu vim, eu cheguei... Teve um discipulado também, né? Que eu lembro primeiro, foi mais próximo ali do Teve um discipulado que começou... Eu comecei a ficar assim, nervosa. Daí eu falei, Cal, eu não tô bem. Aí a Cal sai e vai respirar lá fora um pouco. Daí eu saí, já fui lá pra fora, chorei um pouco, respirei e voltei. Aconteceu isso várias vezes, em algumas situações. Daí teve uma vez, aí quando eu vim no escritório a primeira vez, cheguei no estacionamento, né? Aí eu olhava pra ver se não tinha ninguém, sabe? Saía correndo, entrei na minha sala, ficava... E daí já comecei a chorar, daí já mandava, Lê, onde é que tu tá, Lê? E Cal, e desesperada, assim, daí elas vinham, daí eu abraçava, né? Chorava. Aí a Cal vinha, daí conversava um pouquinho, chorava, daí fiquei assim, acho que uma meia hora e fui. Aí tu, assim... Pra ir desensibilizando, né? Eu acho bem legal tu comentar isso, porque às vezes a pessoa tá passando por uma situação e, bem como a gente comentou antes, a vontade é se enclausurar mesmo, né? Exatamente. Porque, claro, a gente tá falando do estresse pós-traumático, mas pode ser uma depressão, pode ser um burnout, pode ser, enfim, né? Várias situações de saúde mental. E a pessoa tem vontade de se enclausurar. Então, assim, essa exposição, óbvio, né? Dentro de uma medida que não vai causar, né? Sim. Mas assim, indo aos pouquinhos e é bem importante porque o que acontece? Se a pessoa fica só em casa ou deixa de vir, de participar, até de estar na comunhão, né? De ser ministrado por Deus ali na igreja, a pessoa não consegue nem orar em casa. Sim. Né? Se ela se expõe naquela situação, ela vai aos pouquinhos, ela vai conquistando, vai crescendo, vai conseguindo, daí um dia vai uma coisinha. Foi bem passinho de formiguinha, né? Foi bem devagarzinho, assim. E é interessante porque, por exemplo, quando eu achava que aquilo que não ia passar, a impressão é que nunca mais vai acabar. Nunca mais vai passar. Nunca mais vai passar conseguir o resto ficar da no vida ali. louvor.
Para eu conseguir adorar a Deus, assim, porque depois que eu comecei a ficar no louvor, eu ficava assim, ó. Eu não conseguia cantar. Eu já conseguia ficar, mas ficava nervosa. O dia que eu comecei, assim, que eu consegui cantar, que eu consegui levantar as mãos e adorar. Gente, mas foi tão emocionante aquilo. Eu falei, meu Deus. E aí, tu começa a valorizar as coisas, sabe? De uma forma assim, estar numa reunião, conseguir ir para a igreja, conseguir estar num culto. Pensa, uma coisa que eu amava demais, amo, né? Estar. Então, assim, você começa a valorizar demais as coisas, né? E é um processo, tu tens que ter paciência, não adianta, assim, acelerar. E é interessante, porque assim, no burnout, Deus tratou muito comigo essa questão de ser filha. Porque eu sabia ser serva e não sabia ser filha. E foi todo um aprendizado também. O burnout foi uns 7 meses, assim, o processo. E aí, no transtorno de estresse pós-traumático, foi essa questão de ser vulnerável. Porque daí até sabia ser filha, mas era uma filha forte, né? Era a filha a primeira. A filha que dava conta, que resolvia, né? E aí eu aprendi a ser vulnerável, a ser fraca, né? E aí eu precisei também, outras coisas que eu precisei, por exemplo, dirigir na BR. Essa crise que eu tive foi porque eu tive que dirigir na BR. Hoje, por exemplo, tem situações que ainda são difíceis para mim. Se eu me perco, se o GPS está dando errado e eu não consigo acertar, eu já fico um pouco nervosa. Se alguém me pede, esses dias uma menina veio e falou assim, olha, eu não tenho para onde ir, eu preciso de um lugar, porque tu me ajude a ver um lugar para morar, não sei o quê. Nossa, aquilo já fiquei... sabe? Eu sinto ainda um pouquinho, sabe? Então, não sou mais a mesma, assim, sabe? Aquela Roberta... super mega power mudou, não é, sabe? Agora tem coisas que eu não consigo, tem coisas que é difícil pra mim e não é fácil, e talvez, né, Roberta, sempre fosse difícil. Sim, né? Sim. Não é que tu tenha mudado, é que a tua reação agora tu consegue admitir ou verbalizar ou até aceitar que talvez tu não consiga algumas coisas, né? Que às vezes aquilo já era uma coisa que era difícil, mas tu não, só um pouquinho que eu preciso dar conta. Eu vou dar conta, né? E agora tu já entende que tu não precisa dar conta sempre, né? E por ser irmã mais velha e irmã de muitos irmãos, eu tinha um senso de super responsabilidade, sabe? Assim, para mim, eu era responsável pelo mundo. Eu tenho que resolver o problema das pessoas. Eu tenho que resolver o problema do mundo. Então, se tu trouxesse uma coisa pra mim, aquilo era uma questão de vida ou morte pra mim. Aquilo assim, isso aqui eu vou resolver, eu vou dar conta. Só que daí chega uma hora que... A gente não dá conta nada, né? Processos, né? Eu acho que as pessoas têm muito medo de passar por processos. Porque processo dói, processo parece que não tem fim, mexe com coisas muito difíceis. É um negócio que você é meio tipo... Você não... Faz tempo que começou e não tem data para acabar. Né? Por exemplo, você tá em trabalho de parto. Qual que é a tua vontade quando você tá no trabalho de parto? Não é curtir aquele momento, né? Só quer que acabe. Véi, o que precisar fazer pra sair daquilo ali, a gente vai fazer. E, na verdade, o ser humano é assim com absolutamente tudo que causa dor, né? Você tá com dor de cabeça, você pensa, preciso ir embora logo, preciso tomar um banho, preciso um remédio. A gente faz isso com toda dor, né? Toda dor a gente quer se livrar. Então, mas os processos na vida com Deus, aquilo que Deus permite que a gente passe, eles precisam ser vividos e não escapados, né? Por mais difícil que seja, e assim, eu não tô falando de uma coisa que eu acho e que eu falo para as pessoas, mas eu vivo isso. Os processos para mim são muito doloridos. Sim. E eu precisei aprender a passar por eles sem que seja pelo motivo de quero sair logo daqui. É óbvio, muitas das minhas orações em meio aos processos são: Deus, se tu pode acelerar, por favor, acelera isso. Me fala o que falta pra gente sair logo disso. Eu não quero mais. Mas eu não sei porque que Deus não fala. Ele não fala. Não. Ele deixa a gente ali ele deixa passando. A gente... Eu até vi a Fabiola Mello. Ela passou por um processo muito dolorido, longo, né? Longo. Sim. Ela
3 gestações interrompidas, né? Enfim, e aí ela falou que uma das coisas que Deus falou pra ela é que gerar um testemunho dói. É verdade. E isso é muito verdade, né? Porque hoje a gente pode olhar pra Roberta e pensar, poxa, né? Quantas pessoas podem ser abençoadas, podem ser consoladas em casa, porque estão passando por uma situação. Não vem o fim, e aí pensa, poxa, né? Tem um fim. Mas doeu pra chegar nisso, Sim. né? Que nem o testemunho dela ali, né? Da Fabiola, né? Que agora tá grávida, enfim, né? Mas até ela chegar nisso, foram muitas dores, né? Sim, um processo dolorido. E coisas que você vai precisar ser tratadas, você vai ter que ir até o fim de tratamentos muito profundos. Você vai descobrir uma parte de Deus que você não descobriria em outros momentos. Enfim, é uma série de coisas que precisam acontecer e que vão acontecer nesse processo. E que se você interrompe ele, porque muitas vezes está na nossa mão interromper. E aí, nesse caso, talvez não, por se tratar de algo dentro de você, mas tem processos que é fora. É só você largar o casamento, que tá tudo resolvido, aparentemente, né? Tem processo que é só você, sei lá, fazer qualquer coisa que você estanca a dor e acabou, né? Mas muitas coisas acontecem mesmo, a gente tem esse controle. Mas será mesmo que você deve fazer isso, né? Existe coisas que é no processo e que quando você acabar o processo, você vai perceber que foi necessário o processo. Eu falo isso por causa do meu processo, por exemplo, no início do meu casamento, né? Hoje eu olho pra trás, enfim, um monte de coisa envolvida, né? Quase que nem casada continue, né? Ia continuar. Mas hoje eu olho, eu não consigo olhar pra trás e pensar, credo, nunca mais quero passar por isso. Eu olho pra trás com gratidão, porque daquilo ali saiu tanta coisa. Meu Deus, tanta coisa. E não só em mim, mas através de mim. Então, assim, eu percebo que a partir do momento que eu disse, Deus, eu estou aqui, sabe? Eis-me aqui, sabe? Tô aqui, me usa e tal. Pra gente ser usado, muitas vezes a gente vai passar por coisas que a gente não esperava. A gente esperava ser usado a partir de, né? Mas talvez Deus vai precisar tratar coisas para que você de fato seja usada por Deus, seja bênção, seja tratada, porque tem coisas que precisam ser arrumadas antes de qualquer coisa. Né? E a gente, quando pensa assim, ai, Deus me usa, a gente pensa o quê? Ai, Deus vai me usar através de uma palavra, Deus vai me usar através de uma ministração, Deus vai me usar como um pastor, como um líder. E aí, às vezes, o Deus me usa é tu permitir, né, ser transformado dentro do teu casamento, né? Deus me usa, eu quero ser um pastor, mas aí tu tá com o casamento todo, né, escalavrado. Não, Deus quer te usar ali dentro, perdoando, mantendo uma aliança, sendo fiel. Deus quer te usar dentro de uma doença, né? Quantas áreas, né? Quantas coisas que Deus pode nos usar, gerando em nós um testemunho que pode produzir vida nas outras pessoas, né? Só que, claro, a gente quer o quê? Tu queria o quê? Pregar nas nações ou tu queria ter um estresse pós-traumático? Eu queria só falar no For de Nós. Mas assim, coisas que a gente passa e que às vezes a gente não entende, né? Não e que são milagres de Deus também. Não é só a cura sobrenatural que é o milagre de Deus, mas todo o processo também é um milagre, né, de Deus. Tem uma frase que diz, né, as melhores histórias de se contar são as piores de ser vividas. É verdade. Exatamente. Né? Então, quantos testemunhos, por exemplo, a gente pode hoje falar, que hoje a gente fala e as pessoas são impactadas, são curadas, são transformadas, ouvindo um testemunho daquilo que Deus fez, mas você não gostaria de ter vivido aquilo, né? Porque é muito difícil. Então, processos fazem parte, eles não servem para ser fugidos, eles não servem para estancar logo essa dor, vamos logo, porque tem mais coisa para fazer. Não, o que você tem para fazer é viver o processo, muitas vezes, né? E assim, ó, às vezes a história de um é muito diferente da história do outro. Né? Então, às vezes a gente pensa assim, mas é que então tá, aconteceu assim na vida da Roberta, então vai acontecer a mesma coisa comigo. E não é, porque Deus trata com as pessoas de formas diferentes. Eu até lembrei agora de uma situação que a gente viveu, assim, pra mim foi muito forte. Foi na Tour do Secreto do ano passado, né? Que, pra quem não sabe, a gente faz a Lari tem esse... o evento do secreto, né? Que a gente sempre é baseado num testemunho, porque a gente quer que Deus continue fazendo, né? E aí depois a gente ora pelas pessoas em cima daquele testemunho. É um processo bem simples, assim, mas muito poderoso, né? E aí a gente foi fazer essa tour e a gente chegou em São Paulo. E assim, normalmente quem faz a oração ali dentro da tour era eu que tava fazendo, né? Só que eu não ouvia o testemunho antes. Eu gosto de ouvir na hora.
Porque eu quero ser impactada com as pessoas. Se tu já mais ou menos sabe, não sei. Tá Talvez. direcionando. Pra mim, assim, pra mim faz mais sentido eu ouvir na hora, né? E aí, naquele dia lá em São Paulo, a gente começou a ouvir o testemunho. Daí tinha uma menina, era a Jade, né? Jade. A Jade deu o testemunho antes, depois ia dar o testemunho a Thay. E a Jade começou a dar o testemunho dela, gente, e o testemunho dela era exatamente igual ao da Thay. Só que assim, muito igual, né? Era muito. Chegava a ser até constrangedor. E assim, Porque a gente sabia o final dos dois. eu não sabia, né? Eu não sabia. Só que eu fui vendo que o final era diferente. Mas assim, a mesma situação. Assim, gente, muito semelhante. Só que a Jade não sabia que a Thay ia contar depois. Eu sabia. Só que aquilo foi me dando um pânico. Porque eu pensava, gente... Porque o final da Jade foi muito diferente. trágico, entendeu? Um foi muito... Nossa, Deus Meu fez. Deus. O outro você pensa... Mas o que aconteceu aqui? Deus não fez. Como assim? Né? Entendeu? Interessante, né? Só que a história era igual e o final era completamente diferente, né? E aí aquilo foi me dando um pânico. E foi dando um pânico na Thay, que ia testemunhar depois. Aí eu me lembro que eu levantei e fui lá. Falei, amiga... Amiga, ó. Deus vai fazer, tá? Não sei o que Deus vai fazer aqui, né? Enfim, daí É porque fica constrangedor você Sim, contar. né? E agora eu a conto a vitória mesma agora. história, só que Deus aqui foi comigo, foi bom com Deus. Deus não foi bom com ela, né? Porque o final era um final trágico, assim, né? Enfim. E Olha no aí... meio. Meu Deus. Agora que eu vi que aparece aqui. Amém. Meio... Perna pretinha. E aí, eu sei dizer que daí a Thay conduziu, assim, com muita graça, né? Porque ela começou falando disso, porque ela ia contar o testemunho dela e o final era diferente, né? E aí, no final, depois, eu chamei a Jade lá na frente e todo mundo orou por ela. Pra que Deus reescrevesse a história dela. E tinha a ver com uma gravidez e tal. Né? Enfim, não vou contar aqui o testemunho. Vai que a gente precisa pra outra situação. Vou queimar o testemunho. E aí, agora, na conferência, ela veio contar que ela tava grávida. Ai, gente. Então, assim, eu me emocionei demais, porque assim, ó... Que legal. A forma como Deus fez foi diferente, entende? Mas a glória dele foi manifesta nas duas situações. Exatamente. Né? Tanto na vida da Thay quanto na vida da Jade. E isso demonstra a multiforme que Deus age, né? Deus não vai repetir o mesmo testemunho. Deu certo Deus com a Thay, vamos dar certo com o vai dar agora. com todo mundo. Não, é porque cada um Deus tem algo pra tratar, né? E com a Jade foi linda a história dela. Ela veio muito feliz nos contar, Bem né? fofa, Emocionada, assim. Ela, olha o que Deus fez. A gente orou lá e Deus fez. Deus fez o sobrenatural. Só que de uma forma diferente, né? Então, assim, como Deus age com cada um de um jeito. Cada um, ele quer tratar uma coisa diferente, né? Exatamente. Então, não dá Nós pra não ser a somos mesma. iguais, né? Meu Deus, que programa, hein? Olha, Arrasamos, Que é hein? isso, hein, Brasil? Toda a glória ao Aliás, Senhor. Cauane não veio porque está tirando uns dias de folga. Fériasinha. Férias, mini férias. E eu tenho uma coisa pra vocês, gente. Você que está assistindo no dia de hoje e no dia de amanhã também dá. Dá. E no dia do outro também dá. Os próximos 3 dias. Se você assistir até dia 6... Não sei, Larissa, quem tá lançando essas promoções aí é tu. Não, o dia do secreto é 6. dia 6. Então, se você assistir até dia 6 de outubro de 2023 esse programa, esse recadinho vai pra você, minhas amigas, que não moram em Joinville, não moram aqui pertinho, que é o quê? Estou agora, nesse momento, lançando o Secreto Conferência, a Conferência Secreto 2023 online para vocês. Nós ainda não tínhamos divulgado e vocês estão sabendo em primeira mão, assim que o Pod Nosso for colocado aqui, for pro ar hoje, nós já vamos divulgar, então vocês estão sabendo em primeira mão. Conferência Secreto 2023 online, está liberado, nós vamos colocar aqui na tela o QR Code, então você pega seu celular, já aponta aí e participe. Quem vai estar? Tem o online e tem o presencial ali Tem no... o online, exatamente. no QR Code. Quando você vai cair no QR Code, vai ter as duas opções, o presencial e o online. E você, obviamente, vai clicar no online se você não é de Joinville região. Se você é daqui perto, Curitiba, Jaraguá, Gente, venham. faz favor. Vai Porque o ser que muito- acontece aqui presencial é diferente. É diferente você estar aqui no com ambiente, né? certeza. Mas se você não pode, você é, né, tem tantos lugares muito, muito longe, faz isso, pra você pelo menos participar, assim, da sua casa. Aí junta a gente, enfim, faz como vocês quiserem, mas esteja com a gente, tá bom?
Então vai estar o QR Code aqui, você aponta o celular, vai cair direto no ingresso. A Conferência Secreto esse ano está maravilhosa. Vai ter Sara Beatriz com a gente. Um tempo de louvor e adoração. Maravilhoso. E Maria Luque, gente. A Maria, assim, ó. Eu tenho vontade de dar spoiler do testemunho dela. Porque, assim, é um negócio tão Ela é... maluco, bizarro, profundo, misterioso. Enfim, vocês precisam assistir, vocês precisam participar disso, assim, que vai ser algo que Deus vai derramar, que Ele preparou para esse tempo. Então, o secreto, na verdade, o secreto encontro que a gente faz todo mês aqui, a conferência secreto, a tour do secreto, tudo isso, todos esses eventos, eles são iguais, mas um pouco diferentes, dependendo da proporção, mas ele traz a mesma ideia, que é o quê? Contar histórias daquilo que Deus continua fazendo na vida das mulheres. Então, a Maria Luque, ela vem contar a história dela e o que Deus fez, assim, é uma coisa muito linda mesmo. Ela é esposa de jogador de futebol e ela tem uma história, um passado bem tenebroso, assim, bem lindo mesmo que Deus fez. E momento de louvor e adoração e ministração pra você. Então, Deus quer ministrar o seu coração e nesse evento é muito intenso o que acontece. Então, está dado a largada, Conferência Secreto 2023 online, já corre aqui, já vai, faz a tua inscrição, compra teu ingresso pra participar online. Tá bom? Dado o recado. Recadinho. Por favor, gente, assim, ó, invistam em você, sabe? Eu quero reforçar isso, assim, porque eu sou apaixonada pelo secreto, porque a gente vê Deus agindo na simplicidade das coisas, um Deus presente, um Deus vivo. A gente crê que Deus continua fazendo nos dias de hoje, e às vezes a gente fica tão preocupado com tantas coisas e não olha para o que Deus está fazendo. Então, assim, ó, comprem, invistam na sua vida, chamem as mulheres para assistirem junto, tem um tempo de oração, a gente com certeza vai ter tempo de oração. Façam realmente o lugar um lugar de ministração mesmo, para que Deus haja. A gente crê que Deus tem poder para agir nos dias de hoje, né? Seja de uma forma milagrosa, assim, instantânea, ou seja em processos, como a gente estava conversando, mas Deus segue agindo, né? Então, isso aí. A gente sempre é muito abençoada, é demais, né? No secreto. é demais, Meu é Deus, eu amo demais. também, É um muito sobrenatural, especial. assim. É isso aí. Glória a Deus. É isso, meninas. Robertinha, muito obrigada por abrir o seu coração. Foi um programa lindo. Eu tenho certeza que abençoou muita gente. Com certeza. Muito bom. Que bom ter você. Vamos voltar. Você vai voltar mais vezes, porque você tem muitas histórias. Muitas. Mas a galera, eu tenho certeza que gostou. Se vocês gostaram de conhecer a Robertinha, a história dela, se vocês se identificaram, conhece gente, eu queria muito que vocês colocassem no comentário. A Roberta vai estar lendo, a gente vai ler também. A gente quer conhecer vocês, quer saber a opinião de vocês, se vocês gostaram, né, de ter uma convidada aqui. E é isso. Valeu por hoje. Muito bom. Deus abençoe vocês e até o próximo Pod Nosso.